Será que vai vir mais gente? Tá pouquinho hoje. Bom, vocês têm alguma dúvida em comentários que querem começar falando? Não? Eu não tenho nenhum. Tá. Algum de vocês começou a assistir as videoaulas, pelo menos? Eu comecei, mas não foram todas não, acho que foi as duas primeiras só. Ah, sim, só a parte de retas, né? Que foi até a parte do GeoGebra de retas. Isso. Tá. Olha, eu vou dar um apanhado do conteúdo, mas depois vocês têm que garantir, me prometer que vão assistir direitinho, pode ser? Os videoaulas e estudar? Ok. Tá. Bom, então nessa primeira parte do conteúdo, a gente vai estudar as equações de retas. Sempre que a gente está analisando retas, a gente tem que pegar uma direção dela. A direção de uma reta é dada por qualquer vetor que é paralelo a ela. Então, por exemplo, nesse caso aqui da reta, nós podemos ter esse vetor V, que está aqui desenhado, podemos ter qualquer vetor, por exemplo, poderia ser esse vetorzinho que está, esse vetorzinho W, que também é paralelo à reta. E isso é o que a gente chama de vetor diretor da reta. Um vetor diretor da reta é um vetor que é paralelo à reta, que a partir dele a gente obtém a direção da reta. A reta, pessoal, não tem sentido. O vetor tem, olha. O vetor ele tem uma setinha que indica o sentido de crescimento. A reta não tem sentido, ela cresce dos dois lados. Então, não importa o sentido nem o tamanho, porque ela é infinita, só importa a direção. Tudo bem aqui? Sim, tranquilo. Ok. Aí, suponha que nós conhecemos um ponto e um vetor diretor da reta. Vamos supor aqui que o ponto P, ele seja P0, P1 e P2, que são as coordenadas do ponto P. E suponha que o vetor V tenha componentes V1, V2 e V3. Aí, o que a gente pode observar? Que dado qualquer ponto que está aqui sobre a reta R, vou colocar aqui, por exemplo, olha. Qualquer ponto que está aqui sobre a reta R, qual que é a relação do vetor Px com o vetor diretor da reta? Qual a relação com o vetor Px com o vetor diretor? Paralelos. São paralelos, né? Olha, esse vetor Px ele é paralelo ao vetor V, ele é paralelo a esse vetor W. Então, a gente pode observar que se x, vou chamar de XYZ, todo ponto x que pertence a essa reta R, o vetor Px vai ser paralelo ao vetor diretor da reta, certo? Uhum. Como que a gente determina as componentes do vetor x, do vetor Px? As componentes do vetor AB é B menos A, lembram disso? Final menos inicial. Uhum. Então, as componentes do vetor Px fica como? X menos P? X menos P, isso. Aí eu vou... Daqui, a gente conclui que todo ponto X que está aqui sobre essa reta R, que passa pelo ponto P na direção do vetor V, ele pode ser dado como? Vou passar o P para o segundo membro. P mais TV. Então, essa aqui é uma equação vetorial da reta. A gente obtém qualquer ponto x da reta a partir de um ponto conhecido, P, somado a um múltiplo escalar do vetor diretor. E a gente sempre tem que indicar que é para todo t real, porque quando o t vale zero,
Se o t vale 0, a gente substituir aqui na equação, o ponto x coincide com esse ponto P. Concorda? Uhum. Se o t vale 1, então vai ficar, o ponto x vai ser P mais uma vezes o vetor V. Então, P mais uma vezes o vetor V, o V aqui está mais ou menos assim, né? Aí vai dar esse pontinho que eu estou marcando aqui. Se o t vale menos 1, então vai ficar P menos o vetor V. Então, vai dar esse outro ponto x aqui da reta. Então, para cada escalar t real, para cada parâmetro, a gente chama esse t aqui de parâmetro, a gente vai obter um ponto da reta. Então, todos os pontos da reta, eles podem ser dados por um ponto conhecido, somado aos múltiplos do vetor diretor da reta, para todo t real. Ficou claro? Uhum. Ok. Então, esse tzinho aqui, então, nessa forma que está aqui a equação, ela é chamada de equação vetorial da reta, ok? Uhum. Se a gente substituir as coordenadas do ponto P, os componentes do vetor V e as coordenadas do ponto X, aqui nessa equação vetorial, a gente obtém as equações paramétricas da reta. Eu vou diminuir, vou abaixar aqui um pouquinho, para a gente poder fazer. Então, nessa equação paramétrica, vamos substituir o x, ele é igual a x'zinho, yzinho, zzinho. É igual. O ponto P é aquele que tem coordenadas P1, P2 e P3, mais t vezes o vetor diretor, que é V1, V2 e V3. Então, essa aqui é a equação vetorial da reta, né? Eu só substituí as coordenadas e as componentes dos pontos e do vetor diretor. Se a gente analisar aqui na primeira entrada, o x tem que ser igual a quanto? P1 P1 mais mais TP1, TV1, isso, mais TV1. O y tem que ser igual a quanto? P2 mais TV2, E o z? P3 mais TV3. Uhum. Lembrando que o t tem que percorrer, tem que ser todos os conjuntos de t reais para a gente obter todos os pontos dessa reta que eu estou chamando de R. Tá bom? Uhum. Então, nesse formato aqui, a gente tem... essas são as equações paramétricas da reta R. De modo que todo ponto x, y, z da reta R, ele vai ser igual a um ponto conhecido da reta, mais t vezes o vetor diretor. Vai ser sempre assim. Então, se eu perguntar, como que a gente faz para... eu posso pedir assim, me fala mais um ponto que pertence à reta R. Então, para cada valorzinho de t que eu substituir nessas equações paramétricas, a gente vai achar a coordenada x, y, z do ponto pertencente a R. Ficou claro? Uhum. Esse tzinho aqui, olha, é o que a gente chama de parâmetro. Então, nas equações paramétricas, os números que multiplicam o parâmetro são as componentes do vetor diretor da reta, que é um vetor qualquer paralelo à reta. Os números que não estão multiplicados pelo parâmetro são as coordenadas de um ponto qualquer da reta. Então, por exemplo, quando a gente faz t igual a 0, a gente obtém o ponto P1, P2 e P3, que é esse ponto P que pertence à reta. Ok? Uhum. Bom, e uma outra forma da gente representar a equação de um ponto, peraí, deixa eu baixar aqui.
pelas equações simétricas. Quando a gente faz a equação simétrica, a gente parte das equações paramétricas. Aqui nessa primeira equação aqui do x, isolando t fica quanto? Do x aqui. Nessa equação, isolando t, qual igualdade que a gente obtém? X menos P1 sobre T. Sobre V1, né? Ah, é isolante, né? É, sobre É, 1. isso. Então, vamos escrever. X menos P1 sobre o V1. Então, aqui a gente tem que ter que o V1 é diferente de zero, né? Uhum. Porque está dividindo por ele. Tá, isolando o t na segunda equação. É Y menos P2 sobre V2. Então, o t é igual, então vai valer essa igualdade aqui. E isolando o t na terceira equação, P3 menos... Não. É, Z menos P3 sobre V3. então só uma reta só admite equações simétricas quando todas as componentes do vetor diretor são diferentes de zero. O V1, V2 e o V3, que são as componentes do vetor diretor, são diferentes de zero, porque estão aqui divididos. Uhum. Ok? Uhum. Então, essas são, pessoal, as equações, três formas de representar uma reta. Por sua equação vetorial, por suas equações paramétricas e por suas equações simétricas. A gente viu como chegar nas equações simétricas a partir das paramétricas. Foi só isolando o t e igualar. Agora, para fazer o contrário, se eu tiver as equações simétricas e quiser encontrar as equações paramétricas, a gente iguala cada uma dessas partes a t. Aí a gente iguala cada uma dessas partezinhas a t. Aí a gente chega nas equações paramétricas. Ok? Ok. Então vamos lá. Primeira perguntinha. O vetor V é diretor de todas as retas que estão parametrizadas a seguir, exceto... Então, vamos lembrar. Quando eu vou analisar só a letra A. Não, vou analisar a letra D, que ela está maiorzinha aqui, olha. Aqui na letra D, a gente consegue, olha, XYZ é igual a um ponto P mais T vezes o vetor diretor. Então, daqui a gente conseguiu identificar um ponto que pertence à reta, que a gente faz aqui 100, 200 e menos 500. A gente obteve ele considerando t igual a zero. E um vetor diretor dessa reta, as componentes dele são dadas pelos números que multiplicam o parâmetro t. Quais vão ser as componentes do vetor diretor aqui? Menos 20, 40 e 0. Isso. Esse número esse vetor é paralelo a esse Vzinho aqui, do enunciado? Não. Por causa do sinal ali, não? Se eu multiplicar esse Vzinho por menos 20, Ah, é a verdade, é gente vai verdade. obter esse Fica W. mais. É. Então, ele vai ser igual a menos 20V. Achei que tinha que Então, multiplicar por 20, não por menos 20. Uhum, entendi. Aí o sinal ia dar problema. É. Então, significa que esse vetor diretor, esse vetor V, é paralelo ao vetor diretor que a gente obteve. Então, ele também é um vetor diretor para essa reta do item D. Concordam? Então, aqui está Sim. ok. Então, descobrem aí qual é a reta que não tem esse vetorzinho V como vetor diretor. Estão fazendo? Ó, eu falei mutado aqui. Eu falei que a A não é, a C é.
Qual que é o vetor diretor dessa letra A aqui, da reta da letra A? 1 menos 2, 0. É Ah, 1, não. O diretor foi 1 mal. 1, e 1, 1. né? Uhum. E ele não é paralelo Não. ao vetorzinho V. Então, Uhum. significa que esse vetorzinho V não é vetor diretor dessa reta, Isso. ok? Uhum. Na letra B, qual é o vetor diretor? 0, 1, 0. É o número que Ah, multiplica não, é T. verdade. Eu não tinha. Achei que era um 1. É 1, 1 e 0. Aqui tem 0 mais T, né? É, Então, como que vai ser? é 1, 1 e 0. 1 menos 2, Meu Deus, eu não tô enxergando o bagulho. que é Menos. exatamente o vetor V, Mas, né? peraí. Ah, tá. Foi mal. É porque tem uma vírgula ali. Eu achei que o T ali do lado era alguma coisa também da Ah, expressão. tá. E na letra C, qual é o vetor diretor? 4 menos 8 e 0. 4 menos 8 e 0. Todo mundo entendeu, pessoal? Você multiplicar tudo ali por 2, ó, por 4. Isso. Então, a letra A é a resposta correta. Gente, converse comigo. Todo mundo entendeu isso? Isso é muito importante. Até então eu entendi. Tava tentando fazer. Eu fiz três letras, mas tô entendendo sim. Então, tá. Me mantenham informada, hein? Aí, pessoal, a gente tem esse exercício 1. Esse aqui é o exercício 1 da lista, tá? Pediu para obter duas parametrizações distintas para a reta que passa pelo ponto A. A gente tem uma reta R que passa pelo ponto A e pelo ponto B. Como que a gente já aprendeu a calcular as equações paramétricas quando a gente conhece um ponto e um vetor diretor? Aqui a gente conhece dois pontos. Como que a gente vai obter um vetor que é paralelo a essa reta? Faz a norma deles, não? Ó, a De norma não, quê? perdão. É, tipo assim, o vetor AB. Isso. Olha só, o vetor AB, ele é paralelo à reta R. Então, a gente pode considerar o próprio vetor AB como sendo o vetor diretor dela, Uhum. ok? É, você tem os pontos, é só fazer B menos A. Isso. Aí, lembrando, pediu duas parametrizações distintas. Então, quando a gente faz a parametrização de uma reta, a gente faz assim, olha, x, y e z é igual um ponto que pertence à reta. Fala aí um ponto que pertence à reta. 3? Não, um ponto, A ou B, né, que a gente conhece. Ah, tá. É... Não, pera, aqui? Você tá A falando gente tipo 1 e precisa de um 3? ponto mais t vezes o vetor diretor, não é? Ah, Aqui eu poderia escolher o ponto A ou o ponto B, que são dois ah, pontos ok. conhecidos. É, então vai no A, Ok? então já fiz aqui, né? Então vamos Aham. colocar aqui, por exemplo, o ponto A. Então eu coloco o ponto A, que é 1, 2 e 3. Tá aqui, ó. A é 1, 2 e 3. Mais t vezes o vetor diretor. Então, vou colocar mais t, o vetor diretor. Qual é o vetor diretor? Pera. Seria 1. Deixa eu ver. Ah, 3, 0 e menos 1, 2, 3, né? Então, como que fica? tá. É menos 2 e menos 4. Isso. Então, a Eu gente achei que vai você estava colocar. perguntando a expressão ali, por isso que eu falei 1. Achei que já estava pronto. Ah, tá. Então, aqui, ó, a gente vai fazendo, a gente vai É, construindo entendi. Aham. agora, tá bom? Então, vai Entendi. ficar mais t vezes as componentes do vetor diretor. Então, vai ser 2, menos 2 e menos 4. Uhum. Deu para entender? Uhum. Para todo t real. Então, vou só reescrever. Essa parametrização aqui, ela ficou assim, ó. O x é igual a 1 mais 2t. Então, é só reescrevendo. O y é igual a 2 menos 2t. E o z é igual a 3 menos 4t. Lembrando que o t tem que ser todo o conjunto dos números reais. Então, essa aqui foi uma parametrização. Entendi. Entenderam? Aham. É,
Tipo assim, eu só não entendi por que que tem que ser, tipo, x, y, z. Poderia ser qualquer? É porque assim, a gente fez a construção assim. A gente Não. pegou todo ponto, qualquer ponto que eu vou chamar de x aqui da reta, Aham. ele tem coordenadas x, y, z. E é Hum, de modo que as coordenadas deles têm que satisfazer essas condições, Entende? ok? Aqui. Aqui, pessoal, pediu também como nessa parametrização aqui que a gente obteve, quando t igual a zero, a gente obtém qual ponto? Substitui aqui o t igual a zero. Você tem os pontos 1, 2 e 3. Então, a gente tem o ponto 1, 2 e 3, que é o próprio ponto A. Uhum. Quando t igual a 1, o que que a gente obtém nesse caso? Você tem o B. Então, vai ser, olha, 3, 0 e menos 1, que é o ponto Uhum. B. Aí, a minha perguntinha agora, quando que a gente vai ter esse ponto médio aqui? Esse ponto médio a gente vai obter para qual valor de t? A gente tem, Meio? olha, quando isso, porque quando a gente fez assim, ó, o ponto A mais t vezes esse vetor AB. Então, A mais zero é o próprio A. A mais uma vez o vetor AB é o B. A mais a metade de AB dá o ponto médio. Uhum. Tranquilo. Ok. Aqui nós encontramos uma parametrização, só que foi pedido duas parametrizações distintas. Como que a gente pode fazer uma outra parametrização distinta para esta reta? Na videoaula a gente fez. Eu fiz uma e o Pedro fez outra. Você pode fazer BA, não? Isso, a gente pode, em vez de escolher o vetor AB, a gente pode escolher o vetor BA, né? Uhum. Então, como que fica nesse caso? Agora vai ser A menos B. Peraí. Só. Aí, a segunda parametrização. Na realidade, pode ser um múltiplo do vetor V, né? Qualquer múltiplo desse vetor V. E eu poderia escolher o ponto B em vez de ser o ponto A também, né? E aí, no caso, é o mesmo que multiplicar por menos 1. É, isso mesmo. Então, me fala aqui uma outra parametrização da reta que passa por A e B. Eu? Tô falando? Tanto faz, quem É quiser. 1, V igual a 1, Oi? menos o Desculpa, vetor fala de V. novo. 1, menos 1 e menos 2. Como que você obteve Eu esse só vetor? dividi por 2 a última Ah, você parametrização. considerou então a metade do vetor AB, né? Sim. Ok. Você vai considerar então o vetor diretor agora, considera metade desse vetor AB e qual ponto você vai escolher? Pode A gente ser tem... o A. Tá. Seria o A, Então né? agora a gente vai parametrizar fazendo A mais a metade do vetor AB vezes o T, né? É isso? É. Ótimo. Porque olha só, agora então a gente vai partir do ponto A e obter todos os pontos da reta R a partir desse vetorzinho aqui, olha, que é a metade do vetor AB. Então vai ficar assim, ó, a parametrização x, y, z é igual às coordenadas do ponto A, que é 1, 2 e 3, mais a metade do vetor AB vezes t. Então, lembrando aqui, a metade do vetor AB, o vetor AB é esse, né? 2 menos 2 menos 4. Então, a metade dele está aqui. Então, a gente vai ser o ponto A mais t vezes essas componentes da metade do vetor AB. Então, vai ficar mais t, menos t e menos 2t.
Ok, pessoal? Deu para entender? Tranquilo. Nessa parametrização, qual o valor do parâmetro t para a gente obter o ponto A? Se eu fizer aqui, ó, t igual a 0, a Pode gente ser vai obter o 0. ponto A, né? Uhum. Ok. Quando t igual a... Quando a gente faz assim, A mais a metade desse vetor AB, qual ponto que a gente obtém? Ponto médio. O ponto médio. Então, quando t vale 1, nesse caso, né? Dessa Uhum. parametrização, a gente obtém o ponto médio. E o quanto que o t tem que valer para a gente obter o ponto B? A mais quantas vezes esse vetor t? Esse vetor AB 2 sobre vezes? 2 vezes. Beleza. Vamos fazer mais uma questão aqui. Agora, esse exercício 2 é também da lista. Parametrize a reta que passa por A na direção de V e determine 2 pontos pertencentes e 2 pontos não pertencentes a essa reta. Então, como que a gente vai fazer isso? Podem falar. Você pode fazer a parametrização com base no A, mas aí você não vai ter o vetor, tipo, Então AB, vai, sabe? então vai ser x é igual ao ponto A mais t vezes qual vetor? O vetor V ali, ó. V, que é o vetor diretor, né? Aí você vai ter que Ok, fazer o cálculo do vetor, tipo... Ah, não, você pode usar o vetor V? podemos. Uhum. Eu achei que ia ter que colocar incógnita no A, no B menos A, sabe? Não, aqui o vetor diretor já foi dado pronto, tipo assim. Entendi. Então, aqui, ó, coordenadas do ponto A, menos 1, 7 e 4. Mais Uhum. t vezes o vetor diretor. O vetor Aham. diretor é 1, 3 e menos 2. Então, vai ficar 1, mais T, t. 3T e menos 2T. Uhum, isso. Aí pediu 2 pontos diferentes de A que pertencem à reta R e 2 pontos que não pertencem à reta R. Como que a gente faz para obter isso? Ai, não, pera. Ah, você pode multiplicar qualquer escalar, não? Para um que pertence à reta. Como assim multiplicar qualquer Ué, escala? igual o B. O B a gente, naquela outra questão, o B a gente via que era 2 vezes o vetor. Então é Isso. só multiplicar por qualquer Então, na número. verdade, o que a gente tem que fazer, olha, é atribuir valores para esse tzinho, que é o parâmetro. É, qualquer Então, me valor fala mesmo. aí um valor de t, por exemplo. 2. Então, se t igual a 2, a gente vai obter qual ponto? Vai ser 1 1, 6, menos 1. 7 Ah, não. É mais, né? vezes, né? É Aham. 3 e Menos 4 mais 0. 4, 0. Então, esse ponto pertence à reta, porque existe um parâmetro de modo que as coordenadas x, y, z do ponto Uhum. satisfazem essas equações. Outro Uhum. ponto pertencente à reta. T igual a 1. Ah, T não, mas T igual a igual 1. a 1 vai dar. Ah, não, tá certo. Tá certo. Então, fazendo t igual a 1, vai ficar quanto? Só não pode ser 0, né? Tipo, Se porque se t for igual a 0, 0, vai ser o a. A gente quer vai ser o A. diferente de a, né? Uhum. Ali vai dar 0. Uhum. Ali vai dar 10. E 2. Certinho. Então, beleza. E como que a gente faz para obter pontos que não pertencem à reta? Se eu pegar Coloca um real. Hã? esse ponto P aí, por exemplo, Ah, se eu mudar a coordenada só de uma coordenada, tipo X, 2, 13, 0. nossa, você viu que eu escrevi o 2 junto de você falando? Nós tivemos uma sintonia aqui agora. Isso. Olha só.
Dá pra Esse multiplicar ponto, por t, tipo assim, colocar um valor de t para cada linha. Tipo, multiplicar o primeiro por 1, o segundo por 3, o terceiro por 4, isso. Quando a gente substitui aqui, olha, o x, o y e o z desse ponto R nessas equações paramétricas, a gente não vai obter uma solução para t. Então, significa que esse ponto não satisfaz, esse ponto não pertence à reta, porque não existe um parâmetro de modo que as coordenadas dele satisfazem as equações paramétricas. Ok? E mais um que não pertence à reta. 2, 10 e 2. Isso. Porque aqui, olha, se a gente substitui esse x aqui na equação, para ele dar 2, o t tem que ser igual a 3. Mas substituindo o 10 e o 2 aqui, o t tem que ser igual a 1. E 3 é diferente de 1. Então, o sistema é impossível. Ok, pessoal? Essa Ok. construção tá boa? Uhum. Beleza. Bom, então de retas eu acho que tá ok. Sim, tá assim. Agora vamos falar de equações de planos. Um plano, então, um vetor que atribuiu uma direção para a reta R foi o vetor diretor, que é paralelo à reta. Agora, um vetor que vai atribuir uma inclinação do plano é o que a gente vai chamar de vetor normal, que é um vetor que é ortogonal ao plano. Qualquer vetor que é ortogonal ao plano, ele é chamado de vetor normal, ok? Ok. Então, aqui, por exemplo, se a gente tem um plano horizontal, o vetor normal dele é qualquer vetor que está apontando para cima ou para baixo, de modo que faça um ângulo de 90 graus com todas as retas que estão contidas aqui no plano. Ok? Ok. Beleza. No caso de reta, sempre que a gente tinha um ponto e um vetor diretor, a gente conseguia obter a equação da reta. No caso do plano é parecido. Sempre que a gente tem um ponto e um vetor normal ao plano, lembrando que aqui faz um ângulo de 90 graus, né? A gente também vai definir a equação desse plano. Olha que legal que é. Suponha que a gente tem esse plano ômega, que passa pelo ponto P e N e tem vetor normal N. Vocês concordam que qualquer ponto que esteja contido aqui nesse plano, vou consertar. Vocês concordam que esse plano ele é formado por todos os pontos x, de modo que o vetor px Seja é ortogonal. ortogonal ao vetor n? Concordam? Uhum. Então, todo ponto x, que aqui a gente vai ver o que ele tem que satisfazer, que pertence ao plano, o vetor px tem que ser ortogonal ao vetor n. Então, vamos analisar aqui, olha. O vetor px é ortogonal ao vetor normal ao plano. Isso significa o quê? X tem Ó, que ser igual a 0? Multiplicação escalar dos dois. coloquei o símbolo errado. Isso significa que o Produto produto escalar. escalar é 0. Isso. Isso significa que o produto escalar entre esses dois vetores é zero, né? Porque eles são Uhum. ortogonais. Quais são as componentes do vetor? Bom, então vamos lá. Quais são os componentes do vetor px? É x menos p. X menos Como que P. fica? É x menos P1, y menos P2 e z menos P3. Produto escalar com vetor normal, que aqui a gente chamou de ABC. Isso aqui tem que ser igual a zero, Uhum. certo? Uhum. Beleza, vamos resolver então esse produto escalar. A Resolvendo x menos P mais a x menos P1, foi mal. É. P1, eu já vou colocar assim, Uhum. mais Mais AY menos B, AP2. B, né? Agora é o B, B. B, B. Isso, B. PY Mais menos BP2. BP2, E mais
CZ menos CP3. É igual a zero. É. Vou colocar o AX mais BY mais CZ. Tudo que está aqui, ó, positivo, Uhum. no primeiro membro e o que está negativo no segundo membro. É É, isso aqui. É Então, a diferença entre o produto. Tipo assim, é meio que a diferença do produto escalar, não, da multiplicação deles, né? Porque é uhum, a multiplicação do P e a multiplicação da norma, e a diferença entre eles. isso. Essa multiplicação é como se fosse o produto escalar, né? É. Uhum. Aí, gente, olha só que legal que é. Aqui, a gente assumiu que as componentes do vetor normal, a esse plano, são A, B e C. Uhum. E a equação do plano, olha, AX mais BY mais CZ. Os números que multiplicam x, y e z nesta equação são as componentes do vetor normal. Uhum. E esse segundo membro, ele é uma constante real, porque são dadas pelas componentes dos vetores normais somadas pelas componentes, pelas coordenadas do ponto. É um número real. Então, de modo geral, a gente fala que a equação cartesiana do plano, que tem vetor normal n, de componentes ABC, ele vai ser AX mais BY mais CZ igual a D. Então, A, B e C são as componentes do vetor normal. E esse valorzinho aqui de D, a gente vai descobrir de acordo com o ponto P, que pertence ao plano. Ok, até agora? Ok. Então, olha só, daqui a pouquinho a gente vai trabalhar com aquilo, tá? Tem mais uma questão para vocês resolverem. Foram dadas 4 equações de plano. Então, a equação cartesiana de plano, AX mais BY mais CZ igual a uma constante, tá bom? Uhum. Aí, o A, B e o C são vetores ortogonais ao plano, aí, que é o vetor normal. Aí, aqui, olha só, esse vetor N é normal a todos os planos, exceto... Eu vou fazer a letra D, tá? Uhum. Aqui na letra D, qual vai ser o vetor normal? Menos 5, 10 10 menos e 15. menos 15, que são esses números que multiplicam Uhum. x, y e z na equação. E- Esse vetor é paralelo a esse n aqui? Vou chamar de... É, multiplica por menos 5. Então, ele é menos 5 vezes aquele vetorzinho n. Uhum. Então, significa que esse vetor é ortogonal a esse plano da letra D. Ok. Porque ele é paralelo ao vetor normal que a gente identificou, né? Então, ele é ortogonal ao plano. Sim. Ok, pessoal. C também é. A C, qual é o vetor normal aqui do C? É o menos 1, menos 2 e 3. Ok, que é o próprio V, né? Uhum. Ok. Não, peraí. O V Não, pera. Ops, deu um errinho, né? É, Não, né? porque tá negativo. É, e eu caí também nessa, olha só. Então, esse E- aqui, gente, olha só, o V, ele é positivo no 1. Então, Uhum. ele não é paralelo ao V. Então, significa que esse vetor V não é normal a esse plano do item Uhum. C. Ficou claro? Ficou. Qual o vetor normal do item A? Menos 6, 12, menos 18. Ah, tá, do B, né, que você fez. Oh, Então, foi mal. menos 6, 12 e menos 18. Ok. Que é a mesma coisa que menos 6 vezes esse N. Uhum. E na letra A, É 2, menos 4 e 6. que é a mesma coisa que 2 vezes esse vetor N. Uhum. Então, de fato, a letra C é a resposta correta. Ficou claro, pessoal? Uhum. Beleza, vamos fazer exercício. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho.
esse exercício é o 3 da lista. Então, nele, vou desenhar aqui. Eu gosto de desenhar porque eu desenho... Nossa Senhora. Esse aqui nem o programinha me ajudou. Tem um plano, aí pediu para obter 2 equações cartesianas diferentes desse plano. O plano ele chamou de π. De modo que esse plano passe pelo ponto A e é perpendicular ao vetor 3, e 2 e 5. Então, significa, olha, se esse vetor é perpendicular ao plano, o que a gente pode falar sobre ele? Que ele é ortogonal, não. Isso, que ele é um vetor normal ao plano, certo? Com isso, então, a gente consegue, olha só, se esse vetor n é normal ao plano π, o que a gente pode falar? A equação do plano é ax mais by mais cz igual a uma constante. O que a gente pode falar do A, B e C da equação desse plano π? São os pontos da norma. Da São norma os não, né? Da norma. componentes, né? Do vetor normal. E como que fica? 3, 2 e 5. Então, na equação vai ficar como? Ah, tá. 3x, 2y e 5z. Mais 2y mais 2z igual a uma 5z. constante d. Ops, mais 5z é igual a uma constante Você d. colocou 2, 2. Eu errei? Tem 2, gente. 2. Verdade, obrigada. Ah, 3, 2 e 5. Aí agora, só falta a gente descobrir esse valor da constante d, né? A gente tem uma informação, olha, que o ponto A pertence ao plano π. Isso significa que as coordenadas do ponto A satisfazem a equação do plano. entendi. Concorda? É só Então, substituir x, y e z. Exatamente. Então, se o ponto A pertence ao plano π, então a gente tem que o x, o y e o z do ponto A, eles têm que satisfazer essa equação. Então, vamos substituir. Então, vai ficar 3 vezes o x do ponto. É 0. Que é 1. Mais 2 vezes o y do ponto. É 0. E Mais mais 5 vezes 2. mais 5 vezes o z do ponto. Isso. É igual a d. Então, daqui a gente conclui que 6 mais 13. 10... Fiz conta errada? É 13. É porque 13 é 0. igual a d. Isso. Então, d é igual a 13. Aí a gente substitui aqui na equação. Portanto, a equação desse plano π é 3x mais 2y mais 5z igual a 13. Ok, pessoal? Ok. Então, para a gente obter pontos que pertencem ao plano, basta identificar, tipo assim, se eu quero achar um ponto P que pertence a esse plano, basta achar valores de x, y e z que satisfazem essa equação. Aí, para facilitar, a gente chama 2 deles de 0 e descobre o outro, para ficar mais fácil. Ou então eu posso chamar aqui, enfim, falei, vamos supor que o P, eu vou chamar o x e o y de 0. Então, quanto que o z do ponto tem que satisfazer, tem que valer para satisfazer essa 13 equação? sobre 5. Todo mundo concorda? Aí é assim, tá? Então, aqui, olha, indique um ponto B distinto de A pertencente ao plano e me fala um ponto que agora não pertence ao plano. Só, sei lá, 13 sobre X igual a 6. 1, Y igual a 1, Z igual a 1. Vamos ver. 1, 1 e 1. Então, substituindo aqui, vai ficar 3 mais 2 mais 5 dá 10, que é diferente de 13. Então, ele não satisfaz aquela equação, portanto, não pertence ao plano. Ok?
Ok. Aqui, pessoal, pediu para obter duas equações cartesianas distintas desse plano. Vamos lá, como que a gente obtém uma outra? Basta considerar o múltiplo dela. Vou multiplicá-la por 2. 6x mais 4y mais 10z é igual a 26. Multipliquei por 2. Tudo por 2. Todos os pontos que pertencem a essa equação π primeira também pertencem a essa π segunda. Uhum. Ok? Então, elas são equações que representam o mesmo plano. Ficou claro? Maravilha. E agora, esse aqui é para vocês fazerem, hein? A equação do plano π, que passa pelo ponto A, e tem esse vetor normal dado é... Então, para vocês fazerem. Tá. A turma encheu. Demorou hoje para encher. Eu encontrei a letra D. Letra D? Como que você Também. fez? Vamos fazer aqui em cima. Como que foi feito? Eu usei os componentes do vetor normal. Uhum. Aí fica 3x mais 2y. Ficou como? Não. É. X Isso. mais 2y. Menos 3z igual a D. Uhum. Isso, né? 1, Substitui 2, o menos ponto A. 3. Aí substitui o ponto A. Então, se o ponto A pertence a π, o que a gente pode falar? Substituir, você vai achar o D. Uhum. Então, vai ficar como? O x, mais 2 vezes o y do ponto, Uhum. mais uma vezes... Dois. Ó, eu copiei errado. Menos 3 vezes o z do ponto. Uhum. Aí daqui conclui que D é igual a Menos 2. 1 menos 3 menos 2. Aí substitui aqui. E aí a equação fica x mais 2y menos 3z igual a menos 2. Muito bem. Alguém tem dúvida? Deu? Maravilha. Gente, lá no ensino médio, a gente aprendeu que quando a gente tem 3 pontos não colineares, ou seja, que não estão na mesma reta, existe um único ponto que passa por eles. Ou seja, dados 3 pontos não colineares, eles determinam um único ponto, um único plano. Como que a gente vai chegar na equação cartesiana conhecendo 3 pontos de um plano? Como que a gente pode... Vou fixar aqui o ponto A, por exemplo. Não, como que a gente pode descobrir um vetor normal a esse plano? A única informação que a gente tem é que conhecemos ortogonal. Os vetores. Produto vetorial de vetores. É o produto misto. Então, Ele aqui, vai ó, ser ortogonal. vetor. Ele vai ser ortogonal a AB e a AC. isso, então, o simultaneamente. produto vetorial, isso mesmo. Esse vetor normal, ele vai ser ortogonal ao AB e ao AC simultaneamente. Então, ele pode ser dado, aqui na minha figura, vai ser AC vetorial AB.
pela regra da mão direita. Uhum. Mas se eu tivesse colocado AB vetorial a C, na minha figura, o vetor seria para baixo e continuaria ortogonal. De qualquer forma, seria um vetor normal ao plano. É, Ok? ok. Beleza. Então, nesse caso, olha, a gente identificaria as componentes do vetor normal, substituiria em qualquer um dos 3 pontos, A, B ou C, e descobriria o valorzinho de D. Ok? Uhum. Temos uma outra forma de representar o plano pela equação vetorial. Mas antes de falar dela, eu vi aqui que o Gustavo postou uma coisa no chat. Só agora que eu vi, Gustavo, desculpa. Por que no T vezes V, do vetor V, só colocou a coordenada correspondente a x, y, z? Você lembra quando você me perguntou isso, Gustavo? Qual que foi? Por que você perguntou isso? E depois ele colocou: os números que multiplicam as incógnitas sempre serão as componentes do vetor ortogonal ao plano? Perfeito. Isso. O vetor normal ao plano, ele sempre vai ser... Existem uma infinidade de vetores normais ao plano. São paralelos a essas componentes. Então, sempre que a gente tem uma equação, por exemplo, 2x menos 3y mais 4z igual a 7, daqui a gente consegue identificar um vetor normal a esse plano, que é o 2 menos 3 e 4. Que é isso que você postou, ok? Gustavo, eu não entendi essa primeira pergunta sua. Você quer voltar nela ou não? Gustavo? Bom, vou tentar. Ah, tá. Tudo bem. Aí me chama aqui, gente. Se eu não ler, vocês me chamam, tá? Por favor. Vamos seguir a aula. Beleza. Então, pessoal, a equação vetorial, ela é uma outra forma de representar um plano quando a gente conhece um ponto e 2 vetores paralelos ao plano. Nós dizemos que 2 vetores são paralelos ao plano. Então, por exemplo, aqui, ó, esse vetor V, ele é paralelo ao plano quando, se eu deslocar esse vetor V, olha só, eu vou pegar uma cópia desse vetor V, com ponto inicial em qualquer ponto do plano, e o vetor fica inteiramente contido no plano. Ficou claro essa definição de vetor paralelo ao plano? Ficou. Ok. Então, sempre que a gente tem um ponto conhecido do plano e 2 vetores paralelos a ele, a gente também consegue definir um plano. E aqui, olha só que legal que é. A gente tem essa situação, né? Um ponto A e os vetores V e W paralelos ao plano. Vocês concordam que qualquer ponto X que também está aqui no plano, o vetor AX vai ser coplanar aos vetores V e W? Esse vetor AX também vai pertencer ao plano, que é paralelo a V e W, concordam? Não entenderam? Conversam comigo? Repete, por favor, professor. Repito. Nós temos um plano que contém o ponto A e é paralelo aos vetores V e W. O que eu posso afirmar é, para qualquer ponto que eu escolher aqui no plano, vou escolher ele aqui para ficar bonitinho no meu desenho. Vou escolher um ponto qualquer X aqui. Como o ponto A e o ponto X estão no plano, o vetor AX também está contido no plano. Concordam? Concordo. Então, aqui nós temos 3 vetores paralelos a um plano, 3 vetores coplanares. Ok? Ah, mas, tipo,
Beleza, quando é perpendicular, eu sei que o produto vetorial deles é zero. Mas e aí, paralelo? Ah, quando a gente tem, da semana passada, a gente viu que quando a gente calcula o produto misto entre três vetores, o módulo do resultado é o volume do Ah, é paralelepípedo. verdade. E como Nossa. corolário, a gente obteve que três vetores são coplanares se somente se o produto misto entre eles dá zero. Então, a partir daqui, se fizer as Uhum. continhas quando tem as coordenadas direitinho, a gente fazendo o produto misto igualando a zero, a gente também chega na equação cartesiana do plano, ok? Entendi. Uhum. Bom, mas o que eu quero falar aqui é o seguinte: como esse vetor AX, ele pertence ao plano, uma coisa que eu posso afirmar é que a gente sempre pode decompor esse vetor AX como alguma coisa vezes o ponto A mais um número vezes o vetor W e ele somado a um número vezes o vetor V. Ou seja, esse vetor AX, deixa eu apagar ali, vou deixar assim mesmo. Ele vai ser dado pelo ponto A somado por alguma coisa vezes o vetor W mais alguma coisa vezes o vetor V. E aqui, no caso de equação de plano, a gente tem dois parâmetros. Só um minutinho. Peraí, que eu escrevi uma coisa errada aqui, rapidinho. Vou consertar. Como é vetor, não precisa do ponto. O que a gente pode afirmar aqui é que esse vetor AX, ele pode ser dado pela soma desses dois vetores aqui, que vai ser alguma coisa vezes o W, mais alguma coisa vezes o V. Esses alguma coisa aí é o que a gente chama de parâmetros. O vetor AX é x menos A. Então, eu vou passar o A para o segundo membro. Aí vai ficar x é igual a A mais TW mais SV. Então, essa daqui, olha, é a equação vetorial do plano. A equação vetorial do plano, ela lembra a equação vetorial da reta. Da reta era só esse pedacinho aqui, olha. A Uhum. mais T vezes um vetor paralelo à reta. Como a gente está no plano, o plano ele tem, tipo assim, se tivesse só um vetor, a gente obteria só uma reta. A gente precisa de um outro. A gente precisa de dois vetores para obter todos os pontos do plano. Por isso que precisa desse mais SV, Mas, ok? tipo assim, aí não seria só calcular duas vezes? Tipo assim, não seria, na minha cabeça faria mais sentido, tipo, ser A mais T vezes o vetor e A mais S vezes o vetor, sabe? Ah, sim. Entendi. Aqui só basta colocar um A. Por quê? Porque a gente colocou assim, eu peguei um representante do vetor TW, esse aqui é um representante do vetor TW. Eu vou pegar um representante do vetor SV e colocar com ponto inicial aqui. E aí a soma dos dois vai dar esse vetor AX. Entendi. Como vetor não precisa do ponto, não. Aí como Uhum. a gente fez a análise aqui do vetor AX, aí por isso que precisou desse pontinho lá, Entendi. tá bom? Não, não ia fazer sentido, porque a gente não ia ter o vetor, só ia ter os pontos, não ia ter nada. Então, o caso de equação vetorial da reta, ela é bem parecida com a equação vetorial, desculpa, a equação vetorial do plano, ela é parecida com a equação vetorial da reta, ela só tem uma sominha a mais, ok? Vamos Ok, pessoal. trabalhar aqui um exercício. Essa lista aí também é para entregar ou não? Não, não é para entregar. Beleza. Mais um exercício. Sejam A, B e C pontos do espaço. Aí, em primeiro caso, pediu para verificar que os vetores AB e AC não são colineares, ou seja,
não são paralelos. Vamos fazer isso? Uhum. Então, vamos lá. Quais são os componentes do vetor AB? A B é 1, 1 e 1. Ué. 1, 1 e 1. Ótimo. E a C? É Menos menos 3. 3. Não, menos 3, 3 e 0. Ótimo. Esses dois vetores são paralelos? Ah, não. Não. Porque se a gente verificar isso, olha, para verificar isso, a gente faz um primeiro é igual ao número, que eu chamei de Vezes o segundo. lambda, Uhum. vezes o segundo. Mas tem um 0 ali. Aí, aqui da primeira equação, a gente chega que... na primeira equação vai ficar 1 é igual a menos 3 lambda. Da segunda, 1 é igual a 3 lambda. 3 lambda. De segunda, 1 igual a 0 lambda. E na segunda, 1 igual a 0. 1 igual a 0 lambda. É. Isso aqui é impossível, né? É, Então, eles não são paralelos. correto. Vai, então é isso, acabou. Beleza. Então, se esses vetores AB e AC não são paralelos, significa que os pontos A, B e C não são colineares. Logo, eles determinam um plano, Verdade. certo? Uhum. Beleza. Escreva a equação vetorial e cartesiana desse plano. Aqui. Aí vai fazer ali como se fosse a resultante, né? Que seria o AX. Isso. Então, vamos fazer aqui a equação vetorial primeiro. A equação vetorial é aquela que todos os pontos x Uhum. do plano, eles podem ser escritos como um ponto conhecido mais t vezes um vetor paralelo ao plano, mais s vezes outro vetor paralelo ao plano. Concordam ou não? Que a gente acabou de ver? Uhum. Equação vetorial. Quais são os vetores paralelos ao plano? Vai, todos, né? Que a gente consegue obter aqui? Vai o AC e o AB. O AC e o AB. Então, aí substituindo aqui as componentes, então vai ficar o x, z é igual ao ponto A, peraí que está sumido aqui, 1, 2 e 0, mais t vezes o vetor AB, que é 1, 1, 1, né? Mais S vezes o vetor AC, que é menos 3, 3 3 e 0. e 0. O T e o S são os parâmetros que variam no conjunto dos números reais. Ficou claro? Sim, tranquilo. Ok. E como que a gente faz para obter a equação cartesiana desse plano? A gente Aí precisa... você precisa do X, né? Daquele a gente colocar o... Hã? Ah, mas você precisa fazer como se fosse a norma? A gente precisa do vetor normal, né? Porque quando a gente faz a equação cartesiana, ela é do tipo ax mais by mais cz igual a d. Uhum. Lembra? Uhum. Então, a gente precisa do A, do B e do C. AX Sim. mais BY mais CZ igual a D. A gente precisa das componentes do vetor normal. Qual vai ser o vetor normal nesse caso? AB vetorial AC. Isso, AB vetorial AC, por exemplo. Então, AB, vamos fazer aqui do ladinho. AB vetorial AC. Então, é o determinante IJK, vetor AB, 1, 1, 1, AC, menos 3, 3 e 0. Então, na direção de I, vai ficar menos 3,
Na direção de menos J, vai ficar mais 3, então vai ficar menos 3 na direção de J. E na de cá vai ficar 3 mais 3, 6. Então, esse aqui é o vetor normal. Ok? Sim. Então, como que a gente escreve aqui agora a equação cartesiana? Conhecendo esse vetor normal? Vai ser... Não, a cartesiana não é Sim. aquela que você acabou de mostrar ali, não, né? O que eu É que acabei ela de é a mostrar é a equação vetorial, vetorial. né? Isso, Ah, a beleza. cartesiana é essa daqui, ó. AX mais BY mais CZ Tá. igual a D. Aí é só você substituir, é menos 3x, menos 3y, 6z. Mais 6Z igual a D. Aí escolhe um ponto qualquer. Qual ponto vocês querem escolher? A, B ou C, que a gente conhece. C. Então, como o ponto C pertence ao plano, as suas coordenadas têm que satisfazer a equação do plano. Menos 2, 5 e 0. Então, a gente vai substituir o menos 2, 5 e 0. Uhum. Menos 2. Ok? Então, Então, vai ficar 6 menos 15 dá menos 9. Então, D é menos 9. Aí, substitui esse valor de Dzinho aqui. Ficou claro? Certo. Aí, tem uma perguntinha a mais ali. Peraí, só um minutinho. Essa equação, a gente pode simplificá-la. A gente pode dividir tudo por menos 3, concordam? Olha, Aí vai ficar x mais y menos 2z é igual a 3. São duas equações distintas para o mesmo plano. Aí tem uma perguntinha aqui, olha. Esse ponto P, 3 menos 1 e 2, pertence ao plano? Como que a gente faz para verificar? substitui ali na fórmula. E ver se respeita a igualdade. Igual você substitui o C, só que aí você substitui o P. Então, vamos fazer essa substituição? Uhum. Então, vai ficar menos 9, menos 9? 9. Ah, tá, você está substituindo a primeira. Substitui na segunda, é mais fácil, olha. Já É está verdade. limpinha. 3 menos 1, menos 4. Então, isso aqui é igual a menos 1 com menos 4, menos 5, mais 2, menos 2. Só que Uhum. menos 2 é diferente desse 3. Então, significa que P não pertence ao plano. De acordo? Oi, pessoal? Oi, de acordo. Então tá. Eu acho que de equação de reta e plano, vocês já pegaram tudo. Uhum. Depois eu vou mandar esse quadro para vocês que tem mais questõezinhas. Vamos falar sobre posições relativas entre retas e planos. Posições relativas. É o seguinte, quando a gente está só lá no plano XY, ou as retas são paralelas ou são concorrentes, né? Só que aqui no espaço R3, além de serem paralelas ou concorrentes, elas podem ser reversas. Duas retas são chamadas de reversas quando elas não são paralelas e nem são concorrentes. Um caso que é fácil de visualizar isso é quando a gente tem, por exemplo, um cubo, um paralelepípedo. Eu ia desenhar um cubo, mas não ficou com lados iguais, então virou um paralelepípedo. Eu posso considerar, por exemplo, essa reta aqui e essa reta aqui. Olha, essa reta aqui de cima, olha, ela cresce assim. Essa reta aqui de baixo cresce assim. Vocês concordam que elas não são paralelas e nunca, nem nas extensões aqui infinitas, elas não possuem ponto em comum?
Aham. Concordam? Então, elas são exemplos de retas paralelas, ó, retas reversas. Sempre que a gente tem retas reversas, a gente pode fazer o seguinte: a gente pega, por exemplo, uma reta, por exemplo, aqui de cima, vou projetar, vou colocar essa reta de cima, vou considerar uma sombra dela aqui embaixo, de modo que essa reta vermelha, ela é paralela, vou dar nome às retas R, S e R1. R1 é como se fosse uma sombra da reta R. Então, R1 é paralela à reta R e é concorrente à reta S. Elas possuem um ponto em comum. E olha só, sempre que a gente tem duas retas reversas R e S, existe dois planos paralelos que as contenham. Olha, esse plano aqui de baixo tem as retas R, S e R1, e esse plano aqui de cima, ele vai conter a reta R e uma paralela S. Enfim, sempre que temos duas retas reversas, a gente sempre consegue construir planos paralelos que as contêm. Ficou claro isso? Sim. Ok. Como que a gente faz para verificar que duas retas são paralelas? É o produto misto lá, né? Um produto misto de quais vetores? Não é produto misto. A gente pode analisar os vetores diretores, vocês concordam? Olha no desenho aí. Quando a gente tem duas retas paralelas, os seus vetores diretores são o quê? Paralelos também. Paralelos. Só que dentro desse caso de retas paralelas, elas podem ser distintas ou coincidentes. Como que a gente faz para separar esses dois casos? Então, dadas duas equações de retas, a gente pega os vetores diretores delas. Se os vetores diretores são paralelos, então as retas são paralelas. Aí eu pego um ponto P qualquer da reta R. Se esse ponto P da reta R não pertence à reta S, significa que as retas são paralelas e distintas. Se o ponto P da reta R também pertence à reta S, significa que as retas são paralelas e coincidentes. Ok? Ok. Ótimo. Então, beleza. Dadas as equações de duas retas, pegamos os vetores diretores. Se eles são paralelos, as retas são paralelas. Se os vetores diretores não são paralelos, então as retas não são paralelas. Nesse caso, elas podem ser concorrentes ou reversas. Quando as retas são concorrentes, elas possuem um ponto de interseção. E quando as retas são reversas, elas não têm interseção. Então, o que a gente vai fazer para separar esses dois casos é resolver um sisteminha. A gente vai fazer uma igualdade lá das equações das retas. Se tiver uma única solução, a gente obtém o tal ponto de interseção das retas. E aí as retas serão concorrentes. Se o sisteminha for impossível, significa que as retas não possuem solução, logo serão reversas. Na teoria, ficou claro ou não? Uhum. Vamos para a prática? Tá bom. Depois eu venho para esse VOE. Vamos aqui na prática. Nós temos aqui, olha, 4 pares de retas. Vamos analisar as posições relativas delas. Na letra A, qual que é o vetor diretor dessa reta da letra A? É isso que tá escrito ali, não? Do lado? 21 menos 2 terços de Ah, L. não, isso aqui é uma... Aqui tem duas retas. três. Uma reta é Ah, a é M e a verdade. outra reta é a S. Tá Ok. bom? Aham. Então, a reta R, eu vou reescrever aqui, ó, na letra A. A reta R, ela está no plano XY, por isso que só tem X e Y, não tem o Z. Então, é 3 mais 3T.
e aqui mais 7t. Então, me fala um vetor diretor dessa reta R. É 3, 7? 3 e 7 são os números que multiplicam os parâmetros. Então, vou chamar aqui, ó, vetor diretor da reta R. 3 e 7. Para cada valorzinho de t que a gente substituir aqui, a gente vai obter um ponto da reta. Em particular, se a gente considerar o t igual a 0, qual ponto que a gente considera aqui dessa reta? 3. 3 e 3. Ok. Vamos escrever aqui a reta S. S, o parâmetro dela é L. Então, aqui, ó, primeira, o x dela vale isso aqui, ó, o x e o y. Então, o x vai valer 21 menos 2/3 de L, e o y vai valer 77 menos 14 nonos de L. Ok? Ok. Me fala o vetor diretor dessa reta S. Menos 2/3 e menos 14/9. Isso. Menos 2/3 e menos 14/9. Me fala um ponto que pertence à reta S. 21 e 77. Isso. Ótimo. Esses dois vetores, diretores, são paralelos? Se a gente multiplicar, vamos ver se vai ser. A gente vai ter que verificar, tá? Então, aqui a gente vai colocar uma perguntinha. O vetor diretor da reta R é paralelo ao vetor diretor da reta S? Então, a gente vai ter que verificar isso. Então, a gente vai ter que escrever. O vetor diretor VR é igual a um número vezes o vetor diretor do VS. Uhum. Verificar se existe um alfa que satisfaz essa equação. Daqui a gente conclui que o 3 tem que ser igual a menos 2/3 de alfa. E também concluímos que o 7 tem que ser igual a menos 14 nonos de alfa. Certo? Certo. Na primeira linha, o alfa, ele vai valer, multiplicado, 9 sobre 2. Menos 9 sobre 2. Né? menos 9/2. E na segunda linha, o alfa vai valer 7 vezes 9, menos 7 vezes 9 sobre 14. Vou cancelar esse 7 aqui com esse 14, menos 9/2. Ah, então, sim. Quando o alfa vale menos 9/2, o menos 9/2 multiplicado pelo VS é igual ao VR. Então, as retas são paralelas. Concordam? Uhum. Os vetores são paralelos e as retas também são paralelas. Dentro do caso de retas paralelas, elas podem ser coincidentes ou não. Então, a gente vai pegar um ponto P da reta R e substituir aqui na equação da reta S. E vamos ver se ele vai pertencer à reta S. Eu vou desenhar aqui. A gente tem R e S. E temos um ponto P que pertence à reta R. Aí a pergunta agora é: esse ponto P também pertence à reta S? Então, nós vamos substituir as coordenadas do ponto P nas equações paramétricas de S para a gente poder responder isso. Ok? Vou copiar aqui as equações paramétricas de S. Ops. Mas se a reta já é paralela, ela não vai ser concorrente. Mas elas podem ser coincidentes. Ah, Concorda? sim. Então, olha só. Peguei aqui a equação da S
e vou substituir as coordenadas do ponto P, que é 3 e 3, né? Que a gente já havia calculado. Então, vamos substituir aqui, ó, 3 e 3, para ver se vai ser satisfeito. Na primeira linha, a gente vai concluir que... Deixa eu arredar aqui. Na primeira linha, a gente vai concluir que 3 menos 21... Ah, não, vamos passar para o outro lado. 21 menos 3 é 18, né? Então, 18 é igual a 2/3 de L. Menos 18, não? Ah, porque aí eu já passei. Ah, tá. Aí daqui a gente conclui que o L, ele vai ser igual a 3 vezes 18 dividido por 2. 18 dividido por 2 é 9. 3 vezes 9, 27. 27. Ok. Na segunda linha, vai ficar 77 menos 3, 74 74, igual a 14 nonos. igual a 14 nonos de L. Uhum. Ui, agora deu ruim aqui nesse É. 74 aqui. Acho melhor pegar esse valor de 27 e substituir lá. Eu vou substituir esse 27 aqui, tá? Na segunda Uhum. linha. Então, vamos ver se vai valer essa igualdade. 3 é igual a 77 menos 14 nonos. E no lugar do L, vou substituir por 27. 27 é 3 vezes 9. 3 vezes 14, 3 vezes 42, 14, né? 42. E então, Eu 77 menos 42 é diferente de 3, né? É. Então, Uhum. esse sistema não tem solução e a conclusão é que o ponto P não satisfaz as equações paramétricas de S. Logo, P não pertence a S e as retas são paralelas Não e coincidentes. distintas. Uhum. Isso. Aí, pessoal, nesse caso que a gente fez da letra A, a gente viu que as retas são paralelas e distintas. Se os vetores diretores não são paralelos, então as retas são concorrentes ou reversos. Aí, para verificar que as retas são concorrentes, tem que resolver um sisteminha composto pelas equações das duas retas. Aí, para resolver esse sisteminha, a gente faz, olha, resolver o sisteminha com as 4 equações, iguala os x, iguala os y. Aí fica um sisteminha com duas equações e duas incógnitas, que são t e l. E aí verifica se ele tem solução única, que é quando as retas são concorrentes, ou se o sistema não tem solução, que é quando as retas são reversas. Eu vou deixar para vocês refletirem. Lá no vídeo tem muitos exemplos com isso. Se tiverem dúvida, vocês mandam no Telegram. Pode ser? Fechou. Ok. Vou falar aqui rapidamente de posição relativa dos demais, vou passar o quiz ainda, hein? Tá. Olha só. Quando que os planos são paralelos, o que acontece com os vetores normais? Ortogonais. Ah, não, mas dadas as equações de dois planos, a gente olha os vetores normais deles. O que Eles esses são vetores... paralelos também. Isso. Os dois planos são paralelos se somente se seus vetores normais são paralelos. Aí os planos podem ser paralelos e distintos ou coincidentes. Aí a Uhum. análise é a mesma coisa. Pega um ponto P de um plano e substitui na equação do outro plano. Se o ponto P que pertence a ômega também pertence a gama, os planos são coincidentes. Se o ponto P que pertence a ômega não pertence a gama, então os planos são paralelos e distintos. Ok? Ok. E quando os vetores normais não são paralelos, os planos são concorrentes. Ah, Aí tá. faz um sisteminha, resolve um sisteminha com as equações dos dois planos e obtém a equação de todos os pontos em comuns deles, que no caso é o ponto, no caso a equação de toda a reta da interseção deles. Uhum.
Ok? Gente, Ok. ó, tem uns VOF que depois vocês vão refletir aqui, eu vou mandar no quadro. Se vocês Tá. estudam e me mandam dúvida, tá? Beleza. Aqui, ó. Quais dos seguintes pares de plano se cortam segundo uma reta? São concorrentes. Na letra A. Vamos lá. Então, para verificar que dois planos são concorrentes, basta mostrar que os vetores normais não são paralelos. Ok? Na letra A, qual que é o vetor Ok. normal do primeiro? 2 menos 3 e... Ops. Não. Ah, não. 2 2 menos menos 3. 3. Eu Um. procurando, Você achei. começou É. atrasado, tipo assim. E o vetor normal do segundo plano, da letra A? 1 menos 4 e 2. Esses vetores são paralelos? Não. Não, Não. Então, esses planos são concorrentes. é Aí tem verdade. que fazer a análise para os demais. Tá bom? Uhum. Volta no desenho das concorrentes que você fez. Eu Aí fiz como se fosse pode. uma capa de um livro, assim. Aham. Dá pra entender. Pode. Por que você pediu Volta. para voltar? Fiquei Pra curiosa. que eu ia desenhar? Ah, Desenhar no caderno. e aí, gente, a gente também tem a posição relativa entre reta e plano. Eu acho que eu vou deixar isso aqui para o Telegram e semana que vem vocês me perguntam também. Tá bom? Beleza. Beleza. Posso passar o quiz? Pode. Iba, é o momento mais legal, não é? Sim. Mais tenso também. Mais tenso? É. Tô pegando o link dele. Perdi aqui. Já está no chat. Enquanto vocês vão entrando aí, me responda. Deu para pegar um geralzão aí, para quem não tinha Deu conseguido? bastante. Essa parte eu já não lembro muito. Você chegou Lembra, numa não? parte da matéria que eu já não lembro tanto. Quando que você fez, Gregory? Gaal, né? Que você fez. Primeiro, 2016, segundo semestre. Ah, tá. Não tem tanto tempo, não? Assistam todas as Quase 5 videoaulas. anos. Você não conseguiu aproveitamento? Teve um probleminha aí. Ah, tá. Semestre que vem eu vou tentar de novo Entendi. com as outras. Bom, vou dar início aqui. 12 pessoas já entraram. Quem entrar depois, não sai prejudicado.
Marcos, Lázaro e Gustavo, deu problema aí para vocês? Não é que eu tô procurando o conceito mesmo, mas eu tô lendo a primeira questão mesmo ainda. Ah, É, eu tô na terceira questão já. Tô Ó, infinito. aqui para mim tá. Ah, é porque tem dois Marcos, um Marcos com asterisco e outro sem. Oxi, será que os dois sou eu, hein? Putz. Gente, Camila e Gregory estão um sucesso, 3 foguinhos já. Beatriz também está indo bem. Na verdade, vocês estão indo bem. Parece que eu sou vizinho de alguém aqui. Como assim? Esse barulho. Alguém mora em Nova Suíça? Eu. Esse barulho Ah, provavelmente é meu. Acho sim, que eu sou a única que tô com o áudio ligado. É o cachorro latindo. sim. Moro perto. Próximo ao C1, ao Sim, Campus 1. isso. Legal, Márcio.
Assim que acabar a pandemia, a gente pode até marcar um encontro, né, gente? Aí o Gabriel também mora aqui perto. Algumas pessoas já acabaram, mas são poucas ainda. É o Gabriel e o Marcos. O que vocês acharam, Gabriel e Marcos? Professora, achei de boa, errei coisa idiota. E teve uma lá que ainda tive a oportunidade de fazer de novo e eu marquei a mesma que eu tinha marcado anteriormente, que era errar. Ah! Sacanagem. Essa parte, gente, do conceito, ela é muitíssimo importante. Uhum. Equação de reta, equação de plano, as posições relativas. Semana que vem, a gente vai continuar com ponto reto e plano, só que nós vamos estudar o ângulo entre eles e as distâncias, tá? E, em geral, em cálculo 2 e nas físicas, vocês vão usar muito essas ferramentas para, né, para aplicarem essas ferramentas. Vocês vão calcular, por exemplo, em cálculo 1, vocês estão calculando. Vocês já chegaram em integral ou não? Não, ainda não, a gente tá vendo Não, derivada derivada, agora. né? Uhum. Tá. Aí, no cálculo 1, vocês estudam limite, derivada e integral para uma função de uma única variável, y igual a f de x. No cálculo 2, vocês vão estudar funções, por exemplo, z igual a f de xy, z igual a f de x1, x2, x3, x4, xn, de uma função que depende de várias variáveis. Aí vocês vão calcular limite, derivada e integral. E na parte de integral, em algum momento, vocês vão calcular a integral de regiões no plano, e de regiões na reta, que vocês vão precisar compreender essa noção da equação do plano. Tá bom? Uhum. Beleza. É isso, ó, muita gente já terminou. Estou ansiosa para o Pedro e Beatriz terminarem, porque eles estão lá no topo. Estão terminando? A pressão, hein? Uhum. Hoje a média de acerto foi tipo 50%, eu acho. Mais ou menos isso. Só esperar um minutinho, tá, gente? Só para dar um final legal aqui. Então, estudem. Eu sei que vocês têm prova de cálculo, mas dediquem um tempinho para a Gavi, porque semana que vem é a nossa vez de ter avaliação. E para a matéria da semana que vem ficar bem compreendida, vocês precisam estar bem nessa matéria da semana de hoje, tá bom? Uhum. Tranquilo, professor. Ô Pedro, eu vou encerrar aqui. Eu vi que você falta um só, mas eu vou encerrar por conta do tempo. Ups. Camila em primeiro, Pedro em segundo e Beatriz em terceiro. É isso. Vocês querem comentar alguma coisa ou podemos nos despedir? Por mim tá de boa, professor. Então tá. Obrigada, pessoal. Eu que agradeço, professora. Bom De final de semana nada. aí pra você. Obrigada para vocês Falou. também. E tô no Telegram, tá, gente? Pode deixar. Ok, Fala, final de professora. semana, professora. Tchau, tchau.